Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de ouvirmos o que Deus tem para nos falar. Vamos deixar que Deus seja o nosso alvo neste momento. Não vamos olhar para outras coisas. Pensemos só em Deus no momento da liturgia da palavra, de 26 de janeiro de 2021. Terça-feira, dia dos santos Timóteo e Tito, bispos e discípulos de São Paulo. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. Nós temos no rito da celebração o Glória, prefácio dos pastores, ofício da memória. Antífona da entrada. Velarei sobre as minhas ovelhas, diz o Senhor. Chamarei um pastor que as conduza e serei o seu Deus. Ezequiel 34, versículos 11 e 23. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, que ornastes São Timóteo e São Tito com virtudes dos apóstolos, concedei-nos pela intercessão de ambos viver neste mundo com piedade e justiça para chegar ao céu, nossa pátria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite nas minhas orações. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lloyd e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 96, versículos do 1 ao 2A, 2B ao 3º, 7º ao 8A e 10º, refrão 3º. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Repitamos, anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai, bendizei seu santo nome. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Dia após dia, anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Publicai entre as nações. Reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável e os povos ele julga com justiça. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Repitamos. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Lucas capítulo 4, versículo 18. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 10, versículos do 1º ao 9. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Como cordeiros, Lucas capítulo 10, versículos do 1º ao 9. Jesus não enfeita as coisas. Ao enviar seus discípulos em missão, ele deixa claro que as coisas serão difíceis. Sua preocupação maior é com a atitude de seus enviados. Então ele diz: vocês não são lobos, não são predadores, não vão viver da lã de seu rebanho. Ao contrário, vocês é que serão presa, os cordeiros entre lobos famintos, desarmados, inermes, sacrificados. Urs von Balthasar comenta: no grande discurso evangélico da missão, Jesus envia seus discípulos como cordeiros no meio de lobos. Imagem aterrorizante quando concretamente representada. Humanamente considerada, tal missão poderia parecer o ato de um irresponsável. É o que diz aqui. Um ato de um irresponsável, humanamente, considerando essa missão. Jesus pode ousar algo semelhante, unicamente porque o próprio Pai o enviou como o cordeiro entre os homens. Estes se comportam com ele como lobos, a fim de que seja alcançada a vitória do cordeiro imolado, que o torna digno e capaz de quebrar todos os selos da história do mundo, conforme está em Apocalipse, capítulo 5. Jesus veio entre os homens completamente desarmado. Sua única arma era sua missão, que, enquanto durasse, o protegeria do assalto dos inimigos, mesmo que, em certas circunstâncias, ele precisasse escapar deles, fugindo. Desde o início, Jesus desarma aqueles operários pouco numerosos que devem anunciar sua mensagem. Eles devem primeiro desejar a paz. Pouco importa que ela seja ou não aceita. Se ela não for aceita, não deve ser imposta por alguma violência, mas
ir para outra parte. Porém, tanto aos que a acolhem quanto aos que a recusam, seus mensageiros devem anunciar que o reino de Deus está próximo, a fim de que todos, considerada a brevidade do tempo, se preparem para a sua vinda. Eles não devem rejubilar-se com o sucesso, nem se perturbar com o fracasso. O sucesso não está incluído na missão, ele se encontra unicamente no Senhor das missões, que por sua cruz arremessou Satã fora do céu. Somente o Cordeiro de Deus foi vencedor, o leão da tribo de Judá. É a ele que se cantam nos céus grandes hinos de louvor, conforme Apocalipse 5, versículo 5 e 9 e seguintes. Unicamente nele e não neles mesmos, que os enviados têm pleno poder sobre todo o poder do inimigo. Esta certeza deve bastar como consolação aos enviados. E nós, os enviados de hoje, deixemos de lado todo sonho de grandeza e de poder, de honra e retribuições humanas. Nada de ilusões infantis. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Na tua mão, Senhor, está o meu destino. Salmo 31, versículo 16. Vamos agora ao Santo do Dia. É um texto escrito pelo padre Evaldo César de Souza para o site a12.com. Antes eu quero dizer que, da minha parte, podem utilizar tudo que estiver no meu blog, no meu Facebook, no meu canal, meu Instagram, pode utilizar à vontade. Instagram é Paulo Roberto Maciel 6 /. Blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. No YouTube, canal Paulo Roberto Maciel. Usem à vontade, graciosamente. Foi Jesus que mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. 26 de janeiro é dia de São Timóteo. Depois de celebrar a memória de conversão de São Paulo, apóstolo, a igreja honra Timóteo, missionário que percorreu muitas comunidades junto com o grande apóstolo cristão. Timóteo era o braço direito do apóstolo São Paulo, seu grande amigo e companheiro, sendo considerado ao lado do mestre como o primeiro e corajoso pregador do cristianismo. Sim, era tão querido por Paulo que este confiava missões exclusivas a ele, mandando-o como seu representante. Vai, Timóteo, me representar. Timóteo nasceu em Listra, na Ásia. Seu pai era grego e pagão. A mãe se chamava Eunice e era judia. Foi educado dentro do judaísmo, converteu-se aos 20 anos e nunca mais abandonou a fé cristã e a vida missionária. Fiel colaborador de Paulo, o acompanhou em suas viagens a Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, Éfeso e Roma. Às vezes ia sozinho, como para Corinto, sendo recomendado por Paulo. Estou lhes mandando Timóteo, meu filho dileto e fiel no Senhor. Manterá em suas memórias os caminhos que lhes ensinei. Por volta do ano 66, Timóteo era o bispo de Éfeso, e com este cargo foi nomeado pelo apóstolo São Paulo para liderar a igreja da Ásia Menor. Faleceu no ano 97. Reflexão. Ser apóstolo é dedicar a vida, palavras e ações para espalhar a palavra de Jesus a todas as pessoas. Que Deus inspire-nos para o apostolado fecundo e que nosso testemunho seja motivação para que mais pessoas reconheçam a graça de Deus atuando em nossas vidas. Oração. Rezemos. Pai de amor, que escolheste Timóteo para ser um grande apóstolo, convertei-nos também a nós e inspirai-nos nos gestos de renovação da sociedade e das nossas comunidades eclesiais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, o Deus do impossível. Peça
e ele fará, se for para o seu bem. E Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba. Mas não importa, porque somos todos irmãos. Os evangélicos protestantes são nossos irmãos separados, mas são cristãos como nós. E o significado da frase é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Maranata ou Maranatá. E no dia que ele voltar, vai nos julgar. Esteja pronto. Tenha fé, esperança, amor. Arrependa-se diariamente dos seus pecados, porque todos somos pecadores e a reconciliação com Deus é imprescindível para a nossa salvação.